A humanidade sempre imaginou como seria o futuro. Mas se hoje em dia a maioria das pessoas é pessimista quanto ao futuro, prevendo um cenário quase que apocalíptico, no passado era diferente. Não é necessário muita pesquisa para saber que as pessoas do início do século imaginavam os anos 2000 com muitos carros voadores. Aliás, nem é necessário ir tão longe. O próprio filme De Volta para o Futuro, lançado no final dos anos 80, mostra exatamente a visão que se tinha do futuro. Mas é claro que apesar de inegavelmente nosso presente possuir coisas incríveis, como a internet, videochamadas e smartphones, que são praticamente computadores de bolso, inteligências artificiais e carros autônomos, ainda assim estamos muito longe do que eles imaginavam. Em 1900, uma fábrica alemã de chocolate produziu vários cartões em seus produtos com ilustrações de como era imaginado os anos 2000. Nessa primeira imagem, podemos ver pessoas andando sobre as águas, mas não só isso, ao fundo há uma carruagem com um cavalo passeando tranquilamente sobre a água. Aqui neste cartão, o artista já imaginou que cada pessoa poderia ter sua própria máquina voadora individual e também versões para a família, como aparece na parte superior da tela. Novamente aqui, a fixação que se existia por veículos voadores. Podemos ver um balão muito menor do que realmente seria necessário para voar 4 pessoas. E um detalhe que chama atenção é que nas ilustrações as pessoas ainda se vestem do mesmo jeito que no início do século XX. Provavelmente o artista não se atentou ao fato de que provavelmente a moda iria mudar, ou então acreditou que ela iria permanecer a mesma. Aqui nessa ilustração podemos ver prédios sendo transportados por trem e abaixo uma pessoa carregando pedras em uma carruagem. Apesar dos primeiros protótipos de carro que já estavam sendo concebidos no início dos anos 1800, ou seja, 100 anos antes da ilustração, e o primeiro carro com motor a gasolina ter sido fabricado em 1886, que foi considerado inclusive o ano do nascimento do automóvel moderno justamente na Alemanha, que se deu 14 anos antes das datas da ilustração, aparentemente as pessoas não botavam fé nos carros e imaginavam o ano 2000 ainda com veículos movidos a tração animal como principal meio de transporte terrestre. Nessa imagem, podemos ver algo ainda mais curioso, um veículo híbrido que poderia tanto funcionar como navio, assim como também funcionar como trem, e é claro, movido a vapor. Aqui nesta ilustração, eles quase acertaram. É possível ver um evento de música, provavelmente uma ópera, sendo transmitida com imagem para outro lugar. Essa imagem é projetada na parede e as pessoas podem ouvir o som através de aparelhos semelhantes aos primeiros telefones, que haviam sido inventados não muito tempo antes de 1900. Hoje em dia temos a internet e podemos assistir eventos ao vivo que estão ocorrendo do outro lado do mundo através de uma tela, simplesmente com a internet. Nesta imagem já temos algo muito distante de se tornar realidade nos nossos dias atuais. Podemos ver a cidade coberta por uma espécie de teto, para que, independentemente do quão ruim esteja o clima, a vida no chão permanece tranquila, sem problemas com enchentes ou com roupas molhadas. Aqui nessa imagem temos calçadas móveis, algo muito semelhante com as esteiras rolantes que temos em alguns aeroportos. Mas é claro que isso ser colocado nas ruas é algo praticamente impensável, mesmo para o nosso futuro atual. Aqui nessa imagem uma máquina que manda a chuva para longe. Isso poderia servir tanto para mover a chuva para onde é necessário, como também evitar a chuva, aonde é interessante que permaneça seco. Pelo fato de já ser a segunda imagem sobre o tema controle do clima, podemos ver que provavelmente isso era um verdadeiro problema nas cidades alemãs do início do século XX. Nesta mesma época, seguindo a ideia da empresa de chocolate alemã, o artista francês Jean-Marc Coté, com a parceria de vários outros artistas, também fizeram ilustrações do que imaginavam para o ano 2000. Aqui nessa primeira imagem, podemos ver bombeiros voando com um mecanismo de asas individual, e lá embaixo, um veículo movido a vapor. É engraçado pensar que a forma como eles imaginavam a solução para esse tipo de problema era fazer os bombeiros voarem, e não um mecanismo que eliminasse 100% a possibilidade de um incêndio. Nessa outra imagem, podemos ver cabeleireiros dos anos 2000, segundo a imaginação dos franceses.
O barbeiro apenas iria precisar utilizar máquinas que fariam o serviço sozinhas, podendo atender mais de um cliente ao mesmo tempo. E assim como os alemães da coleção anterior, note que para os franceses a moda também permaneceria a mesma, mesmo 100 anos depois. Aqui nesta outra imagem podemos ver que nesse quesito os artistas do passado realmente acertaram. Na ilustração há um homem utilizando um aparelho que parece ser provavelmente uma videochamada, algo que hoje em dia para nós é super normal. Então podemos considerar que nesse quesito eles realmente acertaram. Nessa outra ilustração podemos ver que a banda do teatro, provavelmente uma ópera, foi substituída por máquinas que podem ser controladas por uma única pessoa. Novamente, de certa forma, eles acertaram, já que hoje em dia uma única pessoa controla o som do espetáculo através de um simples notebook e caixas de som. Mas teatros lotados para assistir óperas, nisso eles realmente passaram longe. Aqui a gente pode ver uma forma mais simples e direta de se aprender. Basicamente, os livros são introduzidos na máquina que transmite a informação para os alunos na escola. De fato, a internet tem hoje todas as informações, não somente dos livros, mas todo tipo de conteúdo. Mas colocar isso de forma automática no cérebro é algo que ainda estamos muito longe de conseguir. Isso se um dia o fizermos. Aqui nessa ilustração, uma previsão acertada. Crianças e adultos ficam surpresos ao verem um cavalo. Isso porque as cidades se tornariam tão urbanas que ver um cavalo de perto seria algo espantoso e espetacular. E de fato, infelizmente, isso é cada vez mais comum nos nossos dias atuais e tende a ser cada vez mais normal que uma pessoa, mesmo um adulto, nunca tenha visto um animal de perto, mesmo que seja um simples cavalo. Aqui nessa imagem, o caricaturista francês Albert Robida parece que imaginou fones de ouvido, e se realmente for este o caso, ele acertou em cheio. Aqui novamente vemos fones de ouvido, mas desta vez na biblioteca. Hoje temos fones de ouvido e temos audiolivros, mas não é necessário ir à biblioteca. Mesmo assim, podemos contar com um acerto do artista nessa previsão. Falei tanto de moda, mas nesta ilustração o artista francês imaginou como a moda seria em 1952. Bem, para mim é praticamente igual a dos anos de 1900, mas provavelmente para eles deveria ter alguma diferença. Então imagine se eles pudessem ver uma fotografia de como são os dias de hoje, como nós nos vestimos, nossas barbas e cabelos. Acho que realmente seria um choque. Mas e você? Como imagina o nosso futuro? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.